Botafogo! Legal, alô, você que me segue no canal Território Botafoguense. Eu sou Heraldo Reiner, estou aqui para mais um panorama de notícias. Hoje um panorama de notícias misturado com um pós-jogo. Vamos conversar sobre o jogo de ontem, vitória do Botafogo, 1-0 sobre o Vitória da Bahia pela 8ª rodada da Série B 2021. E nesse panorama vamos analisar aí a entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca e as observações feitas pelo treinador. Hoje é dia 1º de julho de 2021, uma quinta-feira, ok? Eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva se assim não for, compartilhe os nossos vídeos nas mídias sociais de sua preferência. Após a vinheta, tem panorama de notícias aqui no Território Botafoguense, analisando a vitória do Fogão. Botafogo! Botafogo! Ei! Botafogo! 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 Ei! Botafogo! Legal, voltamos com o nosso panorama de notícias pós-jogo de Botafogo 1, Vitória 0 pela 8ª rodada da Série B 2021. Olha só, na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca admite dificuldade do Botafogo no primeiro tempo contra o Vitória e explica a escolha dos laterais. Vamos lá, o técnico Marcelo Chamusca admitiu que o Botafogo demorou a conseguir uma maior produção ofensiva na vitória sobre o Vitória por 1-0 na última quarta-feira em Volta Redonda. O adversário veio com 3 zagueiros e o Botafogo não soube aproveitar o espaço deixado no meio-campo. Abre aspas para o técnico Chamusca: sofremos muito no início do jogo, porque demoramos um pouco para fazer a leitura do espaço que o adversário estava nos proporcionando. Para começar a criar uma superioridade ali dentro do espaço dos volantes, o Chay começou a se apresentar mais para o jogo. A equipe cresceu e o Botafogo terminou o primeiro tempo com o jogo controlado. No segundo tempo crescemos, tivemos uma circulação de bola mais rápida, analisou aí o técnico Marcelo Chamusca. O treinador também explicou a escolha por Daniel Borges e Guilherme Santos nas laterais, deixando claro que podem haver mudanças dependendo de como se comportam os adversários do Botafogo. Abre aspas para o Chamusca: Daniel e Guilherme não são jogadores lentos, mas sim características diferentes. Gostam mais de ter a bola para construir do que atacar o espaço. O PV jogava física, o PV jogava bem espetado, tinha uma condição física espetacular. O Guilherme joga mais em construção, gosta mais de organizar o jogo. É um processo de adaptação. O Rafael Carioca já tem uma característica que se aproxima mais da do PV. A opção foi por eles, pelo adversário, em questão, o Vitória, virem com uma linha de 5, analisou o técnico Marcelo Chamusca. Chamusca também elogiou a performance de Chay após a vitória do Botafogo, mas admite: a gente demorou para fazer a leitura do jogo. Depois do Botafogo reencontrar aí o caminho da vitória, o técnico Marcelo Chamusca conversou com a imprensa e elogiou o Chay, o autor do gol da partida, e pontuou alguns pontos em que a equipe ainda precisa melhorar. Abre aspas para o treinador: o Chay no início do jogo teve uma dificuldade, não só ele, como toda a equipe. A gente sofreu muito no início do jogo, demorou um pouco até fazer a leitura com relação ao espaço que o adversário estava nos proporcionando. A gente demorou para começar a criar uma superioridade ali dentro. E aí o Chay começou a se apresentar
um pouco mais para o jogo. A equipe cresceu, explicou o treinador botafoguense. Ainda com a palavra, o Chamusca disse: no segundo tempo, a gente mudou um pouquinho a postura. Mostrei o espaço que poderíamos utilizar, pedi mais movimentação de bola, mas eu vejo o Chay como um jogador que nos dá a alternativa de jogar pelo lado, mais pela esquerda, que era a mecânica que ele fazia na Portuguesa. Como um meia, um segundo atacante ou um extremo, fazendo um pouquinho mais o lado esquerdo, completou. Chamusca explica que as orientações que deu para a equipe no intervalo surtiram efeito no segundo tempo. Abre aspas ao treinador: realmente eu tive que mudar e fazer a leitura do espaço que o adversário nos proporcionou. Aconteceram algumas situações táticas nesse jogo. A primeira delas, a gente subia o nosso bloco para pressionar o Vitória e não fazia saída com os zagueiros ou volantes. Quando os nossos dois volantes subiam para pressionar, eles faziam uma primeira bola no Diney e a gente estava com muita dificuldade para ganhar a segunda bola. A partir do momento que a gente orientou os jogadores a fazer uma compactação, principalmente os volantes, mais próximos da nossa primeira linha de 4, e o Chay começar a vir trabalhar mais próximo dos volantes, receber a bola com espaço, em vez de querer só atacar o espaço na última linha. A gente passou a ter um pouco mais do controle de jogo. O Chay passou a ser mais participativo e a gente melhorou, explicou o treinador Marcelo Chamusca. Ainda falando sobre o segundo tempo do jogo, Marcelo Chamusca diz: a gente evoluiu muito, o time compactou mais, circulou mais rápido nos corredores. O Daniel Borges começou a receber a bola com uma condição melhor. Acontece também do adversário começar marcando muito forte, pressionar e depois baixar a pressão, principalmente no atleta que está com a bola. Aí, com um pouco mais de espaço, com a circulação mais rápida e o Chay mais próximo do Oyama e do Pedro Castro, a gente passou a ter um controle maior do jogo. Acho que isso que mudou no primeiro para o segundo tempo, mas é muito importante a gente entender e ter a leitura tática do jogo, principalmente os jogadores que a gente dá uma certa autonomia para poder utilizar os mesmos espaços e conseguir se sobrepor ao adversário, principalmente no último terço do campo, para poder criar as oportunidades e desenvolver o jogo, concluiu o Marcelo Chamusca. Perguntado sobre o que faltaria para a equipe ser menos irregular, o treinador falou: a regularidade da competição é um ponto muito importante, mas independentemente do momento da competição, vão ter jogos, e eu tive isso com o Ceará, quando não subi, teve vários jogos que a gente não teve o controle do jogo, não foi superior ao adversário, mas conseguiu vencer, e isso é muito importante na competição. Você colocar os 3 pontos na tabela no dia que, técnica ou taticamente, você não conseguir se sobrepor. E todos os jogos são muito difíceis. Em uma competição de 38 rodadas, você dificilmente vai conseguir ter uma imposição em todos os jogos, por uma série de aspectos. A gente conseguiu ter um bom controle, nossa meta não foi vazada, a gente conseguiu durante uma boa parte do jogo ter mais a iniciativa do que o nosso adversário e conseguiu vencer, que era o mais importante para a gente nesta noite, afirmou o técnico Marcelo Chamusca, priorizando os 3 pontos, dizendo que ao invés de jogar bonito, o importante é a vitória, é os 3 pontos. Em termos de objetivo, eu concordo, a gente precisa 3 pontos e somar o máximo de pontos possíveis para o final da 38ª rodada, o Botafogo estar entre os 4 e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Botafogo para o jogo com o Avaí, sábado, aqui em Florianópolis, o Chay não estará em campo, pois tomou o 3º cartão amarelo e ficará de fora. Sem o Chay, o Chamusca tem como opções de meio e ataque o Marco Antônio e o Felipe Ferreira como
possibilidades. Fato é, torcedor, que o Botafogo venceu, chegou a 11 pontos com um jogo a menos, com um jogo que ainda resta, o jogo com o CSA. O Botafogo pode se igualar aos times do G4 e uma possível vitória mais à frente nos dará aí os 14 pontos, sem contar a rodada de sábado com o Avaí, que venceu na última rodada o Londrina por 3-1, um jogo muito difícil. Os jogos que o Botafogo faz aqui em Florianópolis são jogos muito duros, muito difíceis. O Avaí sempre impõe, força muitas jogadas, e o Botafogo vai precisar muita concentração, muita estratégia tática e também paciência para derrotar o Leão da Ilha aqui em Florianópolis. Esse foi o nosso panorama de notícias, analisando a entrevista coletiva do técnico Chamusca, observando o esquema tático e as opções feitas pelo treinador. Você, claro, curte todos os detalhes sempre aqui comigo, Heraldo Renner, no seu canal Território Botafoguense. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos para que mais alvinegros possam ter acesso ao conteúdo do canal. E se gostarem, é claro, se inscrevam e estejam sempre conosco aqui comentando e participando. Um forte abraço a todos. Fogão venceu. Teremos aí até sábado aí uma semana de paz nas redes sociais. E vamos apoiar. É o principal de tudo. Sempre apoiar o Botafogo, indiferente de quem esteja treinando ou quem esteja lá jogando. É o nosso time. Amamos e queremos o melhor para ele, ok? Fogão sempre. Um abraço a todos. Botafogo!